Seguindo, Tiago era um cara muito maravilhoso, Tiago era um cara que vivia em Nárnia, Tiago era um cara que era muito movido pelo Espírito Santo a respeito das cartas dele, né? A respeito da pregação dele. E Lucas é aquela pessoa que Deus põe na sua vida e no momento que você mais precisa. E nessa hora de coronavírus, né? E nesse tempo de coronavírus, eu quero que você olhe pro seu lado e veja o Lucas daí da sua vida, né? Que é aquela pessoa que está do seu lado agora. Talvez não seja a pessoa que você quisesse que estivesse com você nesse momento. Mas é a pessoa que você precisa que esteja com você nesse momento. Assim, Lucas, mais um pouquinho mais na história da Bíblia e do Novo Testamento, Lucas seria o cara que teria escrito mais cartas, se não fosse Paulo. Se tivesse escrito um pouco mais, Lucas seria o cara que teria escrito mais livros do Novo Evangelho. E aí Paulo segue aqui na palavra. Procure Marcos e traga-o com você, porque ele pode me ajudar muito no ministério. Marcos é aquele cara que é a nossa decepção, né, no ministério. Em Atos, o apóstolo Paulo brigou com Barnabé. Em Atos, o apóstolo Paulo brigou com Barnabé, porque na primeira viagem que Barnabé e Paulo levaram Marcos abandonou. Vamos falar o português correto. Marcos pipocou na missão. Falou, não, isso aqui não é pra mim não. E abandonou Paulo e Barnabé. Quando Paulo foi partir para uma nova missão, foi partir para uma nova pregação, Paulo brigou com Barnabé por conta de Marcos. Porque Paulo virou para Barnabé e falou, não quero Marcos comigo não. Não serve para nada. Abandonou nós, sai fora, eu não vou levar. E assim, Barnabé levou Marcos e Paulo levou Silas, né? Paulo levou Silas. Só que no final da pregação de Paulo, Paulo pediu para Timóteo trazer Marcos, pois Marcos é muito útil a Paulo no ministério naquele momento. E assim, a gente tem pessoas na nossa vida que eu falo a gente porque a gente é povo de Deus, que é aquelas pessoas que decepcionam a gente em algum momento da nossa caminhada com elas, né? E essas pessoas, elas vão nos decepcionar, isso é normal. O ser humano ele vai decepcionar. O único que não me decepciona nunca, e eu vou falar isso assim, eu posso falar isso de peito aberto assim, é Deus, é Jesus Cristo. Jesus Cristo não me decepciona nunca. E Marcos é aquele cara que passa por você no ministério, ele pipoca numa missão e tal. Só que o apóstolo Paulo, no final da vida dele, mesmo Paulo tendo razão, mesmo Paulo sendo Paulo, Paulo abriu mão do orgulho, da mágoa, da tristeza que ele tinha por Marcos e disse assim para Timóteo, traga-me Marcos, pois ele é muito útil ao ministério. E aí eu vou perguntar para você, amado, você fazer essa pergunta a si mesmo. Você seria capaz de perdoar aquela pessoa que te feriu no ministério? Né? Se pergunte a si mesmo, né? Talvez seja a hora da gente, povo de Deus aí, tá ligando pros irmãos, procurando uns irmãos, né? Porque do mesmo jeito que o irmão decepcionou a gente e magoou a gente no ministério, provavelmente eu tenha magoado alguns irmãos durante a minha caminhada no ministério, né? E nesse momento de coronavírus e as pessoas precisam de uma palavra de incentivo, uma palavra de amor, uma palavra de carinho, talvez seja a hora da gente estar ligando, né? Pra gente estar procurando, sem pressionar, sem pressão, mas sim com amor. Eu gosto muito da frase que o pastor Neto tá usando agora no grupo de recados da igreja. Ele falando a respeito de no amor que nos une, né? No amor que nos une. As coisas têm que ser no amor. Sem amor não adianta nada. Sem amor eu posso ser o maior crente do mundo, mas se eu não tiver amor não vai adiantar nada. Né? Vamos seguindo aqui, né? Vamos falar do nosso amigo. Mandei Tíquico para Éfeso. Quando você vier, traga-me o manto que deixei em Trode, na casa de Carpo,
traga também os livros, principalmente os pergaminhos. Nessa época, né, os pergaminhos, livros, a capa, né, eram coisas muito importantes, eram coisas muito importantes para as pessoas, né, da época de Paulo, né. E no nosso ministério nós vamos ter que ter um carpo, né, aquela pessoa que a gente confia, aquela pessoa que a gente pode deixar nossos maiores segredos, aquela pessoa que a gente pode deixar a nossa capa, né? Não importa qual capa seja, aonde a gente possa deixar nossos livros, nossos pergaminhos, as coisas mais importantes da nossa vida, a gente pode confiar naquelas pessoas, a gente precisa confiar nas pessoas. A gente precisa confiar nas pessoas. Uma vez eu estava ouvindo uma pregação, eu prefiro quebrar minha cara, mas confiando em alguém, do que nunca mais confiar em ninguém. Eu prefiro quebrar minha cara 1000 vezes e confiar nas pessoas do que nunca mais confiar em ninguém. Uma hora eu encontro um carpo, uma hora eu vou encontrar um carpo. Eu já encontrei, eu tenho o meu carpo. E assim, a gente precisa ter esse carpo na nossa vida. Pessoas que a gente confia, pessoas que a gente possa entregar nosso coração, que a gente possa confiar nosso coração. O Murilo estava falando no culto de quinta-feira a respeito de Atos dos Apóstolos e falando da mesa, né? A mesa é muito importante. A mesa, a comunhão, a entrega, os laços, né? Pessoas que a gente precisa fortalecer esses laços, aprofundar esses laços, aprofundar essas nossas alimentações, pessoas que a gente possa sentar e olhar cara a cara para elas e elas verem a gente sem máscara, né? Sincero, como Paulo falava, né? Sincero na Itália, eu não lembro a etimologia, não sei se é do grego, se é do latim. Sincero quer dizer sem cera, né? E antigamente, na antiguidade, as máscaras eram feitas de cera, né? Eu preciso me desnudar dessas máscaras, né? Para as pessoas me conhecerem, para as pessoas entenderem quem é o Ivan. Eu gosto muito de falar isso e eu acho muito necessário o crente entender que a igreja é um grande hospital de almas. Não existe pessoas perfeitas na igreja. A gente está na igreja para aprender, a gente está na igreja para poder ter essa revelação. O perfeito está lá, que é Cristo. Perfeito é o molde. Mas as pessoas que estão dentro da igreja, elas não são perfeitas. A gente precisa entender isso. Né? Eu preciso deixar de ser o crente religioso, de ficar procurando pessoas perfeitas. Não existe pessoas perfeitas. O molde é Cristo. O alvo é Cristo. Eu preciso estar olhando para Cristo. Eu preciso estar olhando para o alvo que é Cristo. Aquele lá é perfeito. E eu preciso saber, entender qual que é a minha motivação de estar na igreja. Eu estava falando hoje com um rapaz que estava me transportando. Eu falei para ele, rapaz, se você for para a igreja e você for pelas pessoas, você não fica na igreja. Porque o diabo dá a mãe dele para tirar você da igreja. E o diabo vai usar as pessoas, mesmo sendo crentes, mesmo estando na igreja, o diabo vai usar pessoas para fazer você se decepcionar com a igreja. E por isso eu preciso olhar para o alvo, por isso eu preciso estar atento ao alvo. Porque senão, uma hora eu vou fraquejar. Porque eu sou um ser humano, eu sou falho, as coisas da vida vão me pegando, vão entrando dentro de mim, as coisas da vida vão me contaminando. E aí quando eu vou ver o que acontece, eu preciso só de um motivinho para poder sair da igreja. E aí até um glória a Deus que o pastor falou e não foi de acordo com o que eu queria, é o motivo para ir para a igreja, para eu sair da igreja. Um sermão que o pastor pregou e eu já estou procurando um motivo para sair da igreja. Não, mas o pastor é radical demais. Não, mas o pastor prega firme demais. Não, mas o pastor fala duro demais. Tem que falar o que Deus mandou e pronto, acabou. Não tem que alisar. O pastor não tem que ficar medindo pregação por conveniência. O pastor não tem que falar o que o fiel quer ouvir. O pastor tem que falar o que Deus mandou para falar. Deus mandou falar. O pastor é só office boy.
O pastor é só o cara que entrega a mensagem, o Sedex de Cristo, né? E assim, eu preciso entender isso, porque senão eu fico maluco e eu não vou mais para a igreja, abandono a igreja, porque assim, a minha natureza clama pelo fracasso. A minha natureza humana clama pelo fracasso, pelo pecado. E através do Espírito Santo eu começo a modificar. Hoje eu já não sou a mesma porcaria que eu era ontem. E assim eu vou seguindo, caminhando, cantando e seguindo a canção e seguindo a minha caminhada. O importante é chegar lá no final e dizer, né? Combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa daqueles que esperaram Cristo em amor, a sua manifestação. E vamos seguindo aqui, vamos falar agora do nosso inimigo Alexandre. Alexandre o Ferreiro me ferrou. Alexandre o Ferreiro me ferrou. Alexandre é aquele perseguidor. Alexandre é aquele perseguidor. Que você vai ter, que todo cristão vai ter. Se o cristão não tiver se o cristão não tiver nenhum, isso é o meu entendimento. Se o cristão não tiver nenhum perseguidor, ele não está sendo muito cristão. Porque a partir do momento que você é cristão, você toma um lado. E a partir do momento que você toma um lado, você vai contrariar o outro. E a partir do momento que você contrariar o outro, pessoas vão te perseguir. Não esquenta a cabeça não. Esquenta a cabeça não, que Alexandre tem uns montes aí no mundão. Vão te chamar de fanático, vão te chamar de bitolado, vão te chamar de alienado, só pensa em igreja, você não se diverte mais, você não sei o quê, e não sei o quê. Esquece, filho, esquece. O alvo é Deus. O alvo é Cristo. Já pensou você lá na glória, lá tudo de branquinho, bonitinho, com os olhos de fogo, igual o sol do meio-dia, com sapato de latão. Aí você vai trocar ideia com o apóstolo Paulo, vai trocar ideia com o João, vai trocar ideia com o Pedro, vai trocar ideia com o Tiago, vai trocar ideia com Cristo. Olha que coisa mais chique conversar com Cristo. Ficar o dia inteiro com Cristo, irmão, tirando uma onda com Cristo. Tirando uma onda com Cristo, olha, na glória. Por isso não se preocupe com os Alexandre. Deus cuida deles. Seguindo aqui na leitura, o apóstolo mesmo fala a respeito disso, ó. Aqui, ó. Alexandre o Ferreiro me ferrou. O Senhor o recompensará conforme as suas obras. Você também tome cuidado com ele, pois ele foi muito contrário à nossa pregação. Alexandre foi um ferreiro. E Alexandre fazia umas imagens de ídolos, né? Que Deus sempre repreendeu. E provavelmente a pregação de Paulo foi ao contrário do que Alexandre fazia. E aí Alexandre perdeu um dinheiro por conta da pregação pesada de Paulo. E aí começou a persegui-lo, né? E aí começou a perseguição por conta de dinheiro, provavelmente pela queda dos lucros do Alexandre, né? Do Ferreiro. E aí nós vamos seguindo aqui para seguir pro final, né? Senão ficou muito longo, já tá muito longo, né? Mas assim, Deus mandou falar, eu sou só office boy e tô falando aqui. Desculpa aí o zoom na cara, essa cara maravilhosa. Mas eu vou seguir aqui no versículo 16. Na minha primeira defesa no tribunal, ninguém ficou ao meu lado. Todos me abandonaram. Que Deus não ponha isso na conta deles. Mas o Senhor ficou comigo e me encheu de força, a fim de que eu pudesse anunciar toda a mensagem, e ela chegasse aos ouvidos de todas as nações. O apóstolo Paulo foi preso nessa época, e logo no final ele estava muito doente, estava muito assim, já estava muito cansado. E ninguém foi para defender ele. Somente Deus esteve com ele. Irmão, vai ter uns momentos na nossa vida que a gente vai passar por um deserto. A vida de crente não é só suco e bênção. A gente vai passar por deserto, a gente vai passar por dificuldade, a gente vai passar por turbulência, a gente vai passar por um monte de coisa. E vai parecer que o mundo inteiro abandonou a gente. Só que o deserto é o melhor lugar para o crente. O deserto é o melhor lugar para o crente, porque o crente precisa do deserto para ser educado, para ser treinado,
para aprender que ele depende só de Deus. Porque se o crente não passar pelo deserto, ele não vai saber dar valor nas coisas que ele teve na vida, que Deus vai dar para ele. Deus prova para provar. Deus prova para provar. O ouro é provado no quê? No fogo, né? Segundo a palavra de Cristo é isso. E assim, o deserto é um lugar da gente estar com Deus. Sempre. Porque o deserto é nós, a areia e Deus. No deserto você aprende a virar MacGyver. Você aprende a fazer. Eu gostava muito de MacGyver. Você aprende a virar MacGyver. No deserto, você aprende que com um palitinho de fósforo e um chiclete você faz uma bomba. E o deserto é um lugar da gente estar com Deus. Às vezes Deus afasta todo mundo da gente mesmo, irmão. Isso é verdade. Deus afasta as pessoas da gente pra gente estar com Ele. É igual agora, a gente tá falando de distanciamento social. A gente tá falando desse período que a gente não pode estar em contato, a gente não pode estar abraçando, a gente não pode estar dando a mão, a gente não pode estar fazendo uma série de coisas. Pessoas estão dentro de casa, os idosos estão mais isolados por estarem em grupos de risco. Eu tenho aqui na minha casa aqui 2 pessoas imunossuprimidas, que é minha esposa, que já teve câncer, mas está curada em nome de Jesus. Mas mesmo assim eu preciso tomar as precauções. Eu tenho meu filho que é especial. E eu não vou bancar herói para sair pra rua para poder correr atrás de dinheiro, mesmo porque graças a Deus, Deus proporcionou a provisão e assim, eu não preciso, com essa parte eu não preciso me preocupar. E eu posso estar aqui, mas Deus é um momento de deserto porque é para estar junto com Ele, é para estar nos pés dele. Assim, eu fico abismado com o crente que ao invés de quando o problema vem, ele não vai para perto de Cristo, ele se afasta. Eu fico abismado com isso, amado, porque assim, quanto mais problema eu tiver, mais pros pés de Cristo eu vou. Eu, né, tô falando de mim. Mas tem irmão que ele se afasta. Ele faz o efeito elástico. Ele faz o efeito elástico. Só que é o seguinte, uma hora o efeito elástico, o elástico volta. Então você vai ter que voltar para Cristo. Então, ao invés de distanciar, não é mais fácil aproximar e passar dificuldade com Cristo? É melhor, é muito mais fácil, é muito mais leve. Porque Cristo vira para mim, Cristo é chique demais, Cristo vira para mim e fala assim: filho, chora aqui no meu colo, chora aqui nos meus pés. Eu quero ficar com você, eu quero estar com você, eu quero ter intimidade com você, eu quero estar junto, eu quero te ensinar, eu quero te doutrinar, eu quero te preparar para você estar em coisas maiores na sua vida. E Cristo, às vezes o deserto é para isso. O deserto é para isso. E por isso Deus põe a gente numas dessa, né? Mas o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 17: mas o Senhor ficou comigo e me encheu de força. Tremendo isso, né? Tremendo. Isso é tremendo. E eu vou seguindo aqui, né? Não vamos falar agora da galerinha aqui. Tem uma galera do bem aqui, tem uma galera maravilhosa aqui. O Senhor me libertará. Agora eu já estou no versículo 18. O Senhor me libertará de todo mal e me levará para o seu reino eterno. Ao Senhor glória para sempre. E aí tem uma galera que Paulo dá aquele salve, né? Saudações a Prisca, a Áquila e a família de Onesíforo. Onesíforo foi... A casa de Onesíforo por muitas vezes socorreu o apóstolo Paulo. Será que dá para imaginar o super apóstolo, o mega apóstolo? O apóstolo sensacional que Paulo foi. Muitas vezes arriou. Paulo arriou. O Paulo arriou. Né? Se você não achava isso, novidade para você. Paulo arriou. Por diversas vezes, a casa de Onesíforo acudiu Paulo. A casa de Onesíforo é aquelas pessoas que você vai na casa dela, você entra mal e você sai bem. Ô irmão, faz oração pra mim. Ô irmão, vamos conversar.
Ô irmão, eu preciso falar com você. Sabe aquele irmão que você gosta muito, aquelas pessoas que você gosta muito? Às vezes a célula, você chega mal na célula, você sai renovado, você sai dando cabeçada na parede. Fala, não, eu sou filho do dono, sou filho do dono. E vou dar cabeçada, e vou dar pernada, e vou dar tiro, porrada e bomba. Na fé, né, irmão? Por conta das pessoas que te fortalecem. Nós somos pessoas que precisam fortalecer as pessoas. Nós temos que ter sempre uma palavra de... O crente, ele precisa ter sempre uma palavra de incentivo. O crente, ele precisa estar sempre atento. O crente precisa estar sempre preparado para liberar uma palavra de bênção, uma palavra de conforto, uma palavra de carinho. Muitas vezes a gente não tem muita coisa para dar. Mas uma palavra de carinho, uma palavra de conforto, uma fortalecida, uma preocupação, uma ligação, uma mensagem no WhatsApp. É importante, hein? É importante. Nós devemos ser casa de Onesíforo. O crente que tem entendimento, nós devemos ser casa de Onesíforo. Nós temos que ser fortalecedores de pessoas. Nós temos a obrigação de sermos fortalecedores de pessoas, porque pessoas... Existem tantas pessoas que precisam de Deus. Tantas pessoas que precisam ser alcançadas. Você que está vendo esse vídeo, tem pessoas que precisam ser alcançadas que eu não consigo alcançar. E você consegue. Pessoas que você precisa passar esse vídeo aqui que eu tô gravando. É o primeiro que eu tô gravando. E que você precisa passar esse vídeo pra pessoa falar, meu, eu tenho um Deus que me ama. Eu tenho pessoas que me fortalecem. Eu tenho pessoas que estão junto comigo. Né? E aí eu vou seguindo pro final aqui. O seu nome... Aqui, ó. Aqui, ó. Versículo 21. Procure vir antes do inverno. Eubulo, Prudente, Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviamos-lhes saudações. Esse aqui, ó, Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia, galera, é a igreja, é o corpo. Esse é o corpo. Paulo no final lembrou Timóteo, Timóteo, você é a igreja. Timóteo, você não está sozinho. Timóteo, você não é uma folha seca. Timóteo, você não está fora do bando. Muitas vezes eu penso, se o crente sair do corpo de Cristo, o crente morre espiritualmente. O crente, se está no corpo, ele é igual aquela zebrinha do Discovery Channel. Eu sempre gosto de usar esses exemplos. Aquela zebrinha que está andando na savana lá, não sei, eu gosto muito desses exemplos. E esse crente, ele é igual aquela zebrinha que se distancia do bando. E aí vem a leoa e... Crau! Esse é o crente fora da igreja. Irmão, que a gente possa ser capaz de criar Timóteos, de não criar nunca Demas. Que a gente possa criar pessoas loucas por Jesus. E não criar pessoas que... Não pessoas que sejam loucas pelo mundo. A gente está num momento muito importante da nossa vida. Deus quer mostrar a honra e a glória dele. Deus fez a bagunça. Deus vai arrumar. Por trás de tudo, Deus está presente. Então a gente deve ter fé. A gente tem que ser perseverante. A gente tem que ser pessoas que fortalecem pessoas. Nunca esperando nada em troca, porque a gente já recebeu tudo. Quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, eu recebi tudo. E assim, eu preciso entender isso, internalizar e passar isso pra frente. Né? Porque nós somos peça importante no reino de Deus. E era essa mensagem, né, que estava ardendo dentro do meu coração. E Deus mandou eu gravar esse vídeo aqui. Igual eu tô falando, né, a cara é feia, mas espero que a mensagem tenha tocado no seu coração. E que a gente possa ser pessoas que se relacionam com pessoas, né? Eu creio que esse vídeo vai tocar, né, na igreja e pessoas que vão para a igreja e que a partir de ver esse vídeo eu tenha servido de alguma coisa para te alertar a respeito de como estão os relacionamentos.
Eu quero que esse sermão tenha alertado, né, acendido aquela luz, dado aquele clique no coração, e quem precisa se reconciliar, que se reconcilie, que quem precisa pedir perdão, que peça, quem precisa admitir que está errado, que admita. Mas nós devemos ser pessoas que a gente saiba lidar com pessoas nesse mundo. Porque Cristo falou pra gente que a gente é a luz do mundo. Quando uma pessoa perdida usa uma bússola, ela aponta sempre pro norte. E o norte desse mundo tem que ser Cristo. E o norte desse mundo é a igreja de Cristo. Essa mensagem chega no seu coração, que Deus te abençoe, que Deus te toque, que Deus te ilumine, que Deus te prospere, que Deus te dê tudo e mais um pouco, de acordo com as riquezas que Ele tem no céu. E que você possa prestar atenção e ouvir esse vídeo e ouvir essa mensagem tocar no seu coração. E que a partir de hoje pensemos diferente a respeito dos nossos relacionamentos dentro e fora da igreja. Porque Jesus me amou, Jesus te ama, e Jesus te colocou nesse mundo para amar pessoas. E nós devemos ser especialistas em ser amorosos com as pessoas. Porque nós somos amor. Porque nós os amamos porque Ele nos amou primeiro. E nem isso muitas das vezes eu consigo fazer. Eu consigo fazer isso plenamente. Mas a palavra está aqui para mim exortar, para me ensinar e para me alertar, né? Fique na paz, que Deus lhe abençoe, que Deus toque no seu coração e que você seja abençoado através dessa palavra. Em nome de Jesus, amém.